Você pode dizer amém por ter encontrado? Amém. Na sua versão, acompanhe a minha leitura. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quantos dizem amém? Pai querido, muito obrigado por termos lido mais uma vez, neste dia ou agora, nesta hora, a Tua palavra. Ela é vida, ela é alimento para cada um de nós. Por isso, coloco-me diante de Ti, da Tua igreja, em temor e tremor, Te pedindo que Tu me uses como instrumento, como um canal de bênção, para que aquilo que o Teu Espírito Santo colocou em minha mente, não seja eu, de alguma forma, imprudente, não dando aquilo que Tu mandaste dizer para a Tua igreja, mas que eu cumpra a missão que Tu nos tens entregue. Fale comigo, por meio de mim, para com toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, por favor. Aleluia, glória a Deus. Quando a igreja realiza um congresso, nós passamos por um momento de avivamento espiritual. Quando esse tema foi escolhido e foi trabalhado desde a sexta-feira, nós compreendemos a necessidade de termos uma vida visando o cumprimento desta missão que nos foi entregue. E até que todos possam entender, a missão da igreja sempre será instruir a mesma, os líderes, instruir a cada um dos membros e congregados, do mais novo convertido até o mais velho convertido, ao cumprimento desta missão. Perceberam vocês que eu acabei de ler um texto onde vocês sempre ouvem esse versículo quando alguém muitas vezes lê em cerimônias fúnebres, aludindo que aquele corpo que está ali terminou a sua tarefa. E eu gostaria de dizer a vocês que quando vocês escolheram esse tema, vocês talvez não pensaram, mas a geração que busca Deus até tocar o céu é aquela geração que não foge da sua chamada, não foge daquilo ao qual o Senhor tem o constituído ou a constituído para ser nesta terra. Muitos estão desapercebidos. Muitos estão, como aquelas 5 virgens loucas, achando que está demorando muito para que Jesus volte. E quando eu leio os últimos dias, nesse texto que eu acabo de citar e de ler com a igreja, eu quero levar você a pensar comigo um pouco o que significou a jornada deste homem chamado Paulo. Ele aparece na Bíblia no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando, na verdade, não capítulo 8, capítulo 6, quando aquele homem, Estevão, ele ali na sua defesa de fé, diante de todos os principais dos sacerdotes, ele ali defendeu com intrepidez a quem era que ele estava seguindo e por que é que aquelas pessoas estavam tentando dizer que ele estava fazendo algo errado, quando na verdade aqueles homens chamados eruditos, homens sábios da lei, estavam completamente perdidos. Ele não teve medo, amados. Por favor, igreja, acompanhe o raciocínio. Ele não teve medo de defender a sua fé. Ele não teve medo do sumo sacerdote Anás, Caifás. Ele não teve medo de todas aquelas pessoas que poderiam se levantar contra eles e talvez até levá-lo aonde ele chegou, à morte. E este homem, o apóstolo Paulo, estava entre aqueles fariseus e diz o texto que ele consentiu na morte de Estevão quando ele segurou a roupa daqueles homens que iriam apedrejá-lo. Quero que vocês percebam que no capítulo 6, enquanto Estevão estava ali do lado de fora, porque ele só poderia ser apedrejado fora da cidade, enquanto ele estava ali fora da cidade, vocês percebam que ele não saiu correndo, mas ele olhou para os céus e ele disse: eis que vejo os céus abertos
e o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Aleluia. Para aquele homem chamado Estevão, ele estava concluindo a sua missão aqui na terra. Uma pedra iria ser arremessada contra a sua cabeça, ele iria desmaiar e depois iria, com a contundência daquelas pedras, iria chegar à morte. Mas antes dessa morte chegar, enquanto aquelas pedras estavam batendo no seu corpo, na sua cabeça, ele dizia: eis que vejo o céu aberto. Vocês disseram: geração que busca a Deus até tocar os céus. Para Estevão, ele estava acabando de ver aquilo ao qual ele sempre lutou e continuou lutando na defesa da sua fé. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Capítulo 6 também são escolhidos os novos diáconos ou aquelas pessoas que iriam cuidar da igreja. No capítulo 8 de Atos, vocês vão encontrar lá em Samaria um grande ato da graça de Deus sobre Filipe, um dos profetas, um homem cheio do Espírito Santo, e ali ele encontra, obedecendo ao Espírito Santo. Por favor, vocês irão perceber que enquanto a gente está caminhando para esse objetivo de tocar nos céus, a estrada que nos é aberta, ou que nos é aberta, é uma estrada aonde cada um de nós iremos encontrar pessoas que serão, digamos assim, encaminhadas pelo Espírito Santo para que nós possamos dar de graça a essas pessoas aquilo que de graça nós recebemos. Filipe então é conduzido pelo Espírito Santo à faixa de Gaza, porque Gaza estava deserta. E talvez alguém pudesse dizer: por que é que o Espírito me trouxe para um lugar que eu olho para a direita, para a esquerda, não vejo ninguém, olho para frente e não vejo nada, aqui atrás também na retaguarda, nada? Mas, obediente à voz daquele que nos chamou, ele continuou ali naquele lugar, porque havia uma festa e a cidade estava desocupada, e de repente vem de lá, de longe, uma carruagem. O Espírito Santo diz para ele: acompanha o trote do cavalo e tenta conversar com este homem que está sentado nessa carruagem. Aleluia. Até chegar no céu, a única coisa que nós temos como missão número 1 é pregar o Evangelho. Filipe, então, ele disse: entendes o que leis? Para aquele eunuco, ele era o tesoureiro da rainha de Candace, na Etiópia, e ali ele disse: como é que eu posso entender se não há quem me explique? O homem disse: eu posso explicá-lo. Ele disse: suba aqui na carruagem comigo. Ele abriu a Torá no livro de Isaías e estava no capítulo 53, e ali ele começa a explicar a profecia de Isaías sobre o sofrimento do Messias. E naquele momento, quando aquele homem, Filipe, pelo Espírito Santo de Deus, explica tudo aquilo que diz respeito àquela história, o eunuco pergunta: olha, de quem é que ele está falando? Dele próprio ou de outra pessoa? E Filipe então cumpre a sua missão, e ele fala de Jesus. Quando ele fala de Jesus, ele explica que Jesus veio. Olha, Isaías falava desse Jesus, e eu sou um discípulo dele, e ele veio ao mundo, e ele cumpriu a missão. Ele foi o maior presente de Deus para a humanidade. E naquele momento, Filipe fala para ele que quando uma pessoa se convertia, deveria ser submetido ao batismo nas águas. E aquele batismo nas águas era o símbolo de uma iniciação de alguém. Inclusive vamos ter no próximo sábado o batismo, e vocês observem como é forte a questão do batismo para quem se identifica com esse Jesus. Quando o eunuco entendeu que todo aquele que aceitava Jesus tinha que ser submetido ao batismo, ele olha um riacho, alguma água que estava passando, e ele diz: eis ali a água, o que é que me impede de ser salvo? Filipe então responde: nada, desde que você creia
que Jesus é o Filho de Deus. Ele disse: eu creio. Aleluia. Quantos aqui creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Levante sua mão. Glória a Deus. Quando eu disse também isso, eu criei. Aos meus 16 anos eu creio. Eu fui batizado nas águas como um sinal de identificação da minha relação com o meu Cristo. E ali eu estava numa igreja lá em Recife, em Jaboatão, chamado em Pacheco. E ali aquele pregador, no ciclo de oração, ele perguntava naquele momento para toda a igreja: quem é que vai para o céu, membros ou congregados? E ficou aquela polêmica: membro, congregado. E naquele momento ele explica: quem vai para o céu não é apenas ou quem é que tem um cartão de membro, ou quem apenas entrou numa igreja. Tem membros com carteirinha que não vai para o céu. Tem congregados sem carteirinha que vai para os céus. Por quê? O que salva o homem é uma confissão sincera e pura em seu coração, na declaração de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador dele. Quantos dizem amém? Amém. Exemplo claro e clássico é o ladrão na cruz. Ele não foi batizado nas águas, mas o único ingrediente necessário para que ele fosse salvo era: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Essa declaração daquele ladrão para Jesus significou para Jesus: ele creu em mim. E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. A geração que busca a Deus até tocar o céu, ela tem uma trajetória e uma ordenança de Jesus. No capítulo 16 de São Marcos, versículo 15, ele diz a máxima, a ordem imperativa: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado nas águas será salvo. Porém, quem não crê, ele não disse quem não crê e não for batizado. Apenas a condenação está para aqueles que não creem, será condenado. Filipe então cumpre a missão, e quando ele batiza aquele eunuco, o Espírito Santo o traslada para um outro local, e aquele etíope, ele vai para a Etiópia, e ali ele se torna o primeiro missionário enviado pelo Espírito Santo à Etiópia. Como é maravilhoso seguir os passos de Jesus. Mas quando eu salto os olhos do capítulo 8 para o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós nos deparamos com a história daquele homem que consentiu na morte de Estevão, quando segurou as roupas daqueles que iriam apedrejar Estevão até a morte. O nome dele, no hebraico, Saulo. Ele morava em Tarso, uma cidade. Mas também ele conquistou uma cidadania romana. E lá, pela cidadania, ele também recebeu o nome de Paulo. Alguns dizem que foi trocado o nome de Saulo para Paulo, mas não. Ele tinha dupla cidadania. Hebraico, Saulo. Um cidadão romano, Paulo. E naquele momento, quem estava ali, naquela hora, pediu cartas ao sumo sacerdote Anás e Caifás, aos principais sacerdotes, para que fosse até Damasco, no norte de Israel, porque ele soube que tinha um movimento lá de um tal de seguidores de Jesus, e que estavam fazendo com que muita gente se convertesse a esse Jesus. E diz a palavra de Deus, o próprio Paulo, ele falando na segunda carta aos Coríntios, que ele era muito zeloso, ele era um fariseu que buscava muito andar dentro da observação da palavra, e ele diz: olha, me dê cartas que eu vou lá em Damasco e eu irei prender todos aqueles que estão seguindo esse tal de Jesus. A partir daquele dia, amados, existe um antes e um depois na vida deste homem. No deserto, quando estava indo para Damasco, se ele estava indo para perseguir os chamados cristãos, agora aquele homem chamado Jesus, de maneira poderosa, sobrenatural, aparece para ele com um clarão muito grande, muito forte. O cavalo se assusta e uma voz audível, não apenas Paulo ouviu, mas os soldados ouviram,
dizendo: Saulo, Saulo. Vocês percebem que ele não disse Paulo, Paulo. Ele diz Saulo, que era ele hebraico, judeu. Saulo, Saulo, por que me persegues? O cavalo se assusta com um clarão, ele ouve a voz, os soldados ouvem a voz, ele cai do cavalo, ele reconhece que aquele que o derrubou tinha muita autoridade, muito poder, e o chama de Senhor. Quem és, Senhor? Aleluia. Quando aquela voz ecoa no ouvido de Saulo e ele pergunta: não pode ser qualquer pessoa para ter a autoridade que esse homem teve, a ponto de me derrubar do cavalo. Os soldados todos estavam com eles, assustados, porque também ouviram a voz. Jesus fala para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aleluia. Duro é para você se debater, a palavra na Bíblia é recalcitrar, se debater contra os meus aguilhões, espinhos. Você não pode se debater contra aquilo que eu tenho chamado você. Você, Saulo, é alguém escolhido por mim desde o ventre de sua mãe para executar uma obra que eu tenho reservado para você. Olha, você agora percebe que está cego, e ele estava cego, amados. O levaram até Damasco, entrou na cidade, ficou numa casa, e a partir daquele momento, a vida daquele homem é totalmente mudada, transformada. Ele não era mais apenas um homem conhecido como Saulo, o erudito, que foi educado aos pés de Gamaliel. Ele agora estava naquela casa e passou 3 dias sem comer e sem beber. Porque quando Jesus tem um encontro com uma pessoa, ele provoca um impacto tão grande que a vida da pessoa ela é mudada, transformada. Algumas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas ainda não compreenderam, não aquilataram, não mensuraram o que significa ter um verdadeiro encontro com Jesus. Pessoas que acham que são crentes, mas que estão na superfície, que não conseguiram mergulhar ainda dentro do conhecimento deste homem chamado Jesus. Este homem chamado Jesus, ele é tão poderoso, que ele derruba o homem mais iminente, mais erudito, mais capaz, o derruba e o coloca no chão, e ele diz: quem é você? Pensando que você pode perseguir o meu povo, eu quero que você trabalhe para mim. Aleluia. Eu não sei quantos de vocês aqui estão compreendendo aonde o Espírito Santo quer levar você. Geração que busca a Deus até chegar, tocar nos céus. Eu acabei de ler para vocês no segunda carta de Paulo a Timóteo, onde ele estava dizendo: olha, combati o bom combate. Se vocês compreenderem o raciocínio, vocês vão dizer assim: que vergonha eu tenho de mim. Eu digo que eu quero tocar no céu, mas o que é que eu estou influenciando esta sociedade que está por aí perdida? Muita gente, amados, não está nem aí para pessoas próximas, familiares, parentes, amigos, colegas. Se quer ir para o inferno, vai, deixa a vida te levar para onde tu quer levar. E na verdade Paulo, ele compreendeu que aquele que o derrubou do cavalo era mais forte do que ele, e que ele agora estava sendo chamado para fazer algo muito diferente do que ele fez até aquela data. Deus agora, pelo Espírito Santo, Jesus, pelo Espírito Santo, manda o profeta Ananias encontrar este homem chamado Saulo, e o Espírito Santo diz: vai, olha, na rua tal, endereço tal, você vai encontrar um homem. Saulo é o nome dele? Eu não vou não, esse homem é perigoso demais. Vá, porque este homem para mim é um vaso escolhido. Aleluia. Eu não sei se você aqui vai se considerar um deste também escolhido. Um escolhido que é chamado no meio da multidão para ser exatamente esse expoente.
Um expoente que eu não sei se vocês querem passar pelo que esse homem Paulo e tantos outros homens que deram as suas vidas pelo Evangelho, pela propagação do Evangelho. Não sei se vocês gostariam de passar, porque o que eu estou aqui me preparando para dizer a vocês é que do capítulo 9, quando Ananias vai lá e disse o Espírito Santo, vai lá, ora por ele, caiu as escamas, os olhos voltaram a enxergar a luz do dia. E agora ele começa a padecer um grande processo de intimidação, de escárnio, de zombaria, de medo, de chacota. Esse camarada está se fazendo de besta para pegar a gente. Ele está dizendo que agora Jesus encontrou ele, mas é mentira. Olha, amado, do capítulo 9, se você for um bom estudante da Bíblia, você vai encontrar novamente Paulo só no capítulo 13. Quando o Espírito Santo passa agora, não apenas a chamá-lo, mas juntamente com Barnabé e outros, para uma missão. Jesus, ele não me chamou, ele não nos chamou, ministério aqui presente, ele não nos chamou, vocês que estão sentados, você que está em casa, não, ele não nos chamou, não nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para a gente simplesmente ficar, sabe, batendo perna no mundo, indo para lá, indo para cá, sem objetivo, sem um foco na sua vida. Você precisa entender que do capítulo 9 até o capítulo 13, este homem, a nossa jovem irmã Natácia disse aqui, que desse período até a sua ida para a missão, ele estava sendo trabalhado, tratado pelo Espírito Santo. Foi tirado dele tudo aquilo que ele pensava que era. Um homem que tinha autoridade, um homem que podia ter soldados à sua disposição, um homem que era respeitado na sinagoga, porque ele era um ensinador da palavra, um homem qualificado. A primeira coisa que Jesus faz com estas pessoas como eu não quero você com os títulos que você conseguiu aí na terra. Ele era poliglota, o apóstolo Paulo. Ele tinha muitos títulos, ele foi educado aos pés de um grande sábio, Gamaliel. Mas Jesus, ele pega essa pessoa, Natanael, e diz assim: eu não quero você pensando nos seus títulos de curso superior que você teve. Eu quero exatamente o homem natural, os dons e talentos que eu te dei, eu quero que você agora coloque à minha disposição. Vá, pregue a palavra. Você percebeu que o chamado de alguém para o Evangelho não se resume a estrelismo, não está ligado diretamente à fama, à glória. Você já percebeu quantas pessoas tentaram roubar a glória de Cristo e Cristo não dá a sua glória a ninguém? Essas pessoas são derrubadas do seu cavalo, são derrubadas da sua posição de orgulho e é caído, é lançado no chão, porque todos aqueles que são chamados para pregar o Evangelho, eles não vão pregar. Paulo, ele disse isso na carta que ele escreve aos Coríntios: eu não vim a vocês com palavras persuasivas, mas eu vim a vocês com o poder de Deus, e muitos milagres e muitas maravilhas eram feitas. Meu curso de matemática, meu curso de administração, meu curso de qualquer coisa não faz um demônio sair do endemoniado, mas quando eu digo em nome de Jesus, sai, o demônio obedece. Não precisa ter título para expulsar demônio, não precisa ter título para impor as mãos sobre o enfermo e em nome de Jesus a doença sair daquele corpo. O que Jesus está esperando ouvir de mim, como ele ouviu de Paulo, é exatamente isto: eis-me aqui, usa-me. Aleluia, aleluia. O que é que acontecerá após este culto de hoje? Próximo congresso vai ser o Removendo as Cinzas. E aí? E daqui até lá? Você vai continuar com esta chama acesa? Ou é só de boca para fora? Sabiam vocês que o Espírito Santo passa em revista a vida de cada um de nós que estamos sentados nessas cadeiras? E o Espírito Santo identifica quem é quem de verdade.
Quem é que tem compromisso, ou quem é que quer ter compromisso com Ele de verdade? Porque as igrejas estão cheias de crentes nominais, crentes que estão preocupados em liturgias de culto, de adoração, crentes que estão preocupados, talvez aqui na coreografia, como dançar. Eu estava observando aqui algumas meninas, elas dançam tanto, elas ficam tão preocupadas em não errar os passos, que tinha uma lá atrás, naquela parede, e não era hora delas dançarem, mas ela estava lá dançando e fazendo assim, fazendo assado. E eu disse assim para mim mesmo: Jesus, já pensou se esses crentes que estão aqui estivessem tão intimamente ligados e preocupados em apresentar um evangelho puro e verdadeiro, como essas meninas que dançam se preocupam em não errar os seus passos? Aleluia. Elas ensaiam em casa sozinha, bota música e dança sozinha, e pula para lá e pula para cá. E Jesus dizendo: mas eu não quero isso. Isso é apenas uma forma que eu te dou para tu atraires as pessoas, para que as pessoas ouçam o que é que você já imaginou se cada uma, depois que terminasse uma apresentação aqui, tivesse que pegar o microfone e apresentar Jesus? O que é que nós diríamos? O que é que vocês diriam para esse público ou para uma escola, apresentando Jesus para os seus colegas? Estão preparadas? O apóstolo Paulo, ele estava sendo preparado para uma grande missão. No capítulo 13 chega o momento em que ele é separado, e diz o texto bíblico a seguinte palavra: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Perceberam que ainda ele é chamado de Saulo? Vocês perceberam como isso é importante? Porque foi que Deus preparou e separou. Ele poderia ter separado Pedro, ele poderia ter separado João, poderia ter separado Tiago, mas ele preparou este homem porque ele era um poliglota. Ele saberia se comunicar e verbalizar o evangelho com todas as pessoas, por onde essa missão iria levá-lo. Ele começa lá em Antioquia, amados, e ele sai pregando o evangelho com aquelas pessoas, com aqueles idiomas. Olha, não é apenas simplesmente viajar e conhecer lugares. O apóstolo Paulo, quando ele começa essa trajetória dele até tocar no céu, ele passou por agruras, ele passou por sofrimentos. O Espírito Santo não deixou ele sozinho. Ele encontrou, logo na primeira viagem, ele encontra um camarada que ele tinha uma pessoa que adivinhava e ganhava dinheiro por meio da adivinhação. Esse homem chamado Paulo, que deixou a sua cátedra lá no Sinédrio, porque agora ele não estava querendo saber dos conhecimentos teológicos que Gamaliel passou para ele. Ele não estava querendo saber, do período em que os pais, começavam a trazer a tradução histórica. Não, Paulo agora ele estava dizendo: eu vou a vocês. Eu me lembro também de um texto maravilhoso, está aqui em Romanos, no capítulo 1, e o versículo 16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, em Cristo, se cumpre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia. Paulo, ele estava consciente da missão que ele estava. O que ele estava preparado era: custe o que me custar, doa a quem doer, eu irei anunciar o evangelho. No capítulo 13 ele encontra aquela situação. Capítulo 14 ele encontra, louvado seja Deus, o evangelho é pregado em Icônio, em Listra, Derbe. A pregação começa a ser producente, muitas pessoas começam a se converter, muitas pessoas começam a entender. Ele ia para as sinagogas, porque os judeus estavam espalhados por toda ali aquelas partes aonde ele foi,
hoje a Europa, ele estava lá, amados, pregando o evangelho nas sinagogas, e o poder de Deus e as ações do Espírito Santo começavam a aparecer na vida dele. No capítulo 16 vocês vão encontrar aquele momento em que aquela mulher se converte, chamada Lídia, e ele, depois que aquela mulher que era uma adivinha, depois que ele liberta aquela mulher, ele paga um preço terrível. Ele leva uma surra, porque o homem foi reclamar, porque agora o seu poder financeiro tinha caído, porque a mulher não estava mais adivinhando. E naquele momento, queridos e amados, o apóstolo Paulo, e juntamente com seu companheiro Silas, ele leva uma sova, uma surra, ficou todo ensanguentado, e ele é levado para o cárcere, é acorrentado seus pés. Mas enquanto eles estavam lá com o sangue saindo do seu corpo, diz o escritor Lucas, que à meia-noite, enquanto eles cantavam, os presos ouviam. E aí agora vocês vão ver, aquele que nos envia é aquele que se responsabiliza por nós. O Espírito Santo agora manda anjos, e um grande terremoto sacode aquela área onde estava aquele presídio, e as portas dos cárceres, das cadeias são abertas, as correntes de seus pés são soltas, e eu fico imaginando aquela cena, os presos que estavam ouvindo a fala e o ensinamento de Paulo, pregando o evangelho, ficaram todos atônitos, atemorizados. E quando Paulo ele sai à porta do cárcere, já estava o carcereiro pronto para tirar sua própria vida, porque ele sabia que o governador iria matá-lo, porque os presos fugiram todos. E Paulo diz: não faça isso. Fala do que aconteceu, fala um pouco do poder de Deus. E quando vocês percebem, aquele carcereiro faz a pergunta: que faço para ser salvo? E vem no versículo 31 do capítulo 16: crê no Senhor Jesus Cristo e o que? Serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Ei, ele não estava no shopping, ele não estava no balneário lá do Paraná, ele estava preso, acorrentado, ensanguentado, cumprindo a missão que foi dada, entregue a ele, aleluia. E naquele momento o Espírito Santo, que é o que envia, ele se responsabiliza. Ele não queria saber de outra coisa senão pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,16, ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. Conclui ele: ai de mim, se não anunciar, pregar o evangelho. Geração que busca Deus até tocar o céu tem uma trajetória muito longa à frente. Não é apenas levantar a mão e cantar esta música até tocar o céu. Não é muitas vezes fechar os olhos e ficar talvez dizendo assim: ah, que música linda. Mas eu quero te dizer que o que aguarda e o que espera cada um dos crentes que almejam tocar no céu não é vida boa, não é vida mansa, não é muita folga, mas é sofrimento. Sofrimento por pregar o evangelho, sofrimento porque você renunciou a si mesmo para dizer aos seus colegas de trabalho, colegas ocasionais de rua, de ônibus, de van, de micro-ônibus: eu conheço um homem que mudou a minha vida. E aí você começa a falar de Jesus. Talvez você vai levar muito fora, porque algumas pessoas não irão receber bem o evangelho. Se você quer ser a geração que busca a Deus, faça isso. Está escrito, Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas a busca a Deus é apenas um reforço espiritual para que nós nos preparemos para esta missão. A gente ora
não para receber bênçãos materiais. A gente ora para que o Espírito Santo nos capacite a ter a palavra, sabe, equilibrada, palavra sábia, na hora que você encontrar talvez alguém iminente, talvez algum doutor, talvez algum político. Quando você abrir a sua boca, está escrito no capítulo 14 de São João, que o Espírito Santo estará colocando as palavras na sua boca. Vejam só que coisa maravilhosa, 14 e 26 de São João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Eu e você, não se preocupe com o que é que você vai falar para o governador, para o político, ou para o empresário, ou para o seu patrão. Apenas coma esta palavra. A gente ora aqui, a gente busca a palavra, o conhecimento. Essa igreja será conhecida sempre como uma igreja bíblica e cristocêntrica, porque é com a palavra que você se prepara para anunciar aquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. É com a palavra, o conhecimento dela, que você vai se tornar um grande gigante, como foi passado aqui aquele filme, sabe, dizendo que nós somos capazes, porque nós não iremos na nossa própria força, não iremos no nosso próprio conhecimento, mas o Espírito Santo, quando ele diz para mim, para você, vá, ele está dizendo, eu vou com você, eu serei contigo, não tenha medo, não se assuste, porque o Espírito Santo vai estar contigo, te acompanhando. Se chegar o endemoniado, o demônio sai. Se chegar alguém querendo te matar, o revólver não será acionado. Se alguém pegar uma arma branca e querer enfiar em você, você vai dizer para ele, olha, eu não tenho medo do que você possa me fazer, porque a minha vida já está escondida em Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. A geração que quer tocar no céu, ela tem que entender que não podemos apenas nos ater a esse momento litúrgico que temos aqui, às terças-feiras, às quintas-feiras, aqui aos domingos. A geração que busca a Deus, ela tem que entender que o buscar a Deus é um preparo para nos capacitarmos a fazermos cumprir a missão que o Senhor Jesus nos ensinou. Será que você tem falado de Jesus no trabalho aonde você está trabalhando, na faculdade aonde você estuda? Será que o que chama a atenção das pessoas em você naquela faculdade, naquele trabalho, é Jesus que brilha, ou o teu corpo, ou a tua beleza, ou a tua maquiagem, ou o teu perfume? O que é que chama a atenção das pessoas quando você chega em qualquer lugar? Eu acho tão maravilhoso quando alguém me encontra dizendo assim, pastor, eu não tenho letreiro nenhum na testa, e as pessoas chegam para mim e dizem, você é crente, é? Isso é tão maravilhoso quando o Cristo, ele é identificado em nossas vidas, sabe? Nós não temos hoje preocupação nenhuma a não ser de anunciar o Evangelho. E a gente prega esse Evangelho a começar da nossa própria vida, a começar no meio da nossa própria família. Como é difícil pregar na família. Vocês sabiam que Jesus passou por isso também? Os seus irmãos, não aceitavam ele como sendo o profeta, como aquele que foi enviado, Não, só Tiago, depois que ele morreu e ressuscitou, Tiago, aquele que escreveu o livro, após Hebreus, aquele Tiago era o meu irmão de Jesus. Olha, só depois foi que ele veio reconhecer a deidade de Jesus Cristo e o seu chamado enquanto esteve aqui na terra. Queridos e amados, depois desses 3 dias de congresso, nós não podemos olhar para um outro exemplo, senão o exemplo do apóstolo Paulo após Jesus. O apóstolo Paulo, que desde que ele foi chamado, passou 10 anos aproximadamente para começar a missão que o Espírito Santo o designou a fazer.
Mas do capítulo 13, vocês sabem que do capítulo 13 até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, ali vem a história e a narrativa de todo o progresso. Inclusive a história ficou como se tivesse uma vírgula, porque ela tinha dado, ela iria continuar, como continuou, e estamos hoje no século 21. Mas a trajetória de todos os homens e mulheres que dedicaram as suas vidas, eles estavam caminhando com um objetivo: eu quero tocar no céu, eu quero tocar no céu, eu quero chegar nos céus. Mas enquanto a gente caminha para chegar àquele grande dia e ouvirmos Jesus dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação. Enquanto esse dia não chega, nós estamos pregando o Evangelho. Aleluia. Prego o Evangelho. Quando eu me lembro lá na secretaria onde eu trabalho, os motoristas, quase uns 30, 35, quando eu chego antes do horário, eles me chamam: pastor, traga uma palavra aqui para a gente. Que momento maravilhoso. Eu tenho a oportunidade de falar de Jesus logo no começo do dia, e aqueles homens todos ouvem falar de Jesus. Vocês não imaginam como isso me traz alegria? Eu troco qualquer título, qualquer nome, qualquer posição. Se dissesse: vai continuar aí, viu? Vai continuar pregando aí, eu pregaria o dia todo, amados. Falar de Jesus é a coisa mais maravilhosa que alguém pode receber como missão dada por Jesus. Quantos aqui entenderam a mensagem? Para a gente ser chamado da geração que busca a Deus, primeiramente precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar, mas até tocar o céu. A vida do apóstolo Paulo nos anuncia uma trajetória de sofrimento, mas também de muitas alegrias. Muitas alegrias, porque ele se alegrava quando a igreja, por exemplo, uma carta que ele escreveu à igreja de Filipenses, o povo de Filipos, ele é chamado, a carta da alegria. E eu me lembro do capítulo 4, versículo 4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrem-se. Esta igreja alegrava o coração de Paulo, porque em meio ao sofrimento dele, na trajetória de pregar o Evangelho, esta igreja supriu em muitas vezes as necessidades diárias dele. Ele era um fazedor de tendas, sim, ele trabalhava para sustento, mas algumas igrejas, sabendo que ele precisava de manutenção, precisava de roupa, precisava de comida, mandavam ofertas para ele, e ele recomendou que no primeiro dia da semana, que é o domingo, recolham ofertas para suprir a necessidade dos irmãos que estão em Jerusalém e em todas as outras áreas. Olha, o caminho para crente falando com crente, como é que foi essa semana? Muito sofrimento, amados. Olha, foi terrível, passei um vexame. Olha, um policial mandou eu sair do ônibus porque eu estava pregando o Evangelho. Mas e aí, como é que tu está? Eu estou bem, graças a Deus. Enquanto um me botou para fora do ônibus, o outro me deixou, e eu preguei o Evangelho, e eu fui pregando. Enquanto a gente não é chamado, como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Enquanto esse dia não chega para mim, não chega para você, é tempo de nós termos a nossa identidade marcada pela atitude de pregarmos o Evangelho até que eu chegue aos céus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.